Olá pessoal, quero hoje falar com vocês sobre este assunto que é tema do vídeo, as 3 ordenanças da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A tradição cristã evangélica, protestante, amadurecida e biblicamente compreendida, diverge da Igreja Católica e da teologia católica e de sua tradição no número de sacramentos, até mesmo do entendimento da natureza dos sacramentos. Tanto no arraial protestante como o próprio arraial protestante discordar do catolicismo. O que todos nós sabemos é que, biblicamente, nós só temos 2 sacramentos ou ordenanças. E quais são esses? São aqueles que Jesus ordenou diretamente e também praticou, que é o batismo e a Santa Ceia. Esses são os 2 únicos sacramentos ou as 2 únicas ordenanças que a Igreja de Jesus deve praticar até o retorno de Cristo, quando esses sacramentos então terão aí a sua finalidade concluída. O que nós compreendemos sobre as ordenanças ou o batismo, há também divergências na forma, no que ele significa. Mas, mesmo na divergência, no contexto protestante, não há discordância de que nenhum sacramento produz salvação ou comunica salvação. Nenhum sacramento é transformado dos elementos primários em outro. E também é certo o número dos sacramentos ou das ordenanças, apenas 2. O batismo nós temos água em nome da divindade e a ordenança ou o sacramento da ceia temos o pão e o cálice. A Igreja Adventista, como é comum em seitas tentar produzir coisas diferentes, para dizer que tem algo a mais, como é bem comum em seitas, a Igreja Adventista, ela defende que há 3 ordenanças, ou 3 sacramentos. E aqui no livro Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia, nesse livro que é uma teologia sistemática, por assim dizer, no seu capítulo 16, página 646, temos aí as ordenanças: batismo, lava-pés e ceia do Senhor. A Igreja Adventista, então, acredita que não são apenas 2 sacramentos, mas sim 3. O que nós cremos sobre a prática do lava-pés é algo muito simples. É só ler lá as Escrituras, quando Jesus praticou isso, que fica implícito o exemplo do que é chamado aí de lava-pés. A Igreja Adventista e qualquer outro movimento que diz reproduzir essa prática de forma literal, ela só se esquece o seguinte, que naquele ambiente que Jesus lavou os pés dos discípulos, apenas ele lavou o pé, apenas ele se vestiu de servo. Então nós devemos, se assim considerar literalmente, vestir roupas de servos ou de empregados no momento de lavar os pés. Mas isso não é feito. Há um erro de interpretação adventista e de outros no que tange a isso daqui. Nós só temos 2 sacramentos. O batismo, que apresenta a iniciação na comunidade cristã, e a ceia do Senhor, que é um sacramento continuado, ou uma ordenança que sempre será repetida para o fortalecimento da fé e da esperança do crente. O lava-pés não tem nenhuma recomendação bíblica e é mais uma daquelas invenções de uma seita. O que é curioso é que isso, embora existia no contexto adventista desde os primórdios, embora teve também discordâncias,
a Assembleia da Igreja Adventista em 1980 aprovou a ordenança do lava-pés como prática necessária em uma de suas crenças fundamentais. Portanto, o adventista deve crer que o lava-pé é uma ordenança, o que mais uma vez destoa do protestantismo bíblico e histórico. Nós só temos duas ordenanças ou dois sacramentos. Mas, abrindo aqui uma nota de rodapé, de esclarecimento, né? A comunidade batista chama isso de ordenança. Essa expressão também aparece nos símbolos de fé reformados. Mas os reformados insistem em usar sacramentos, mas não usa o termo no mesmo sentido que a Igreja Católica. A compreensão reformada diz que não se trata apenas de um símbolo para se lembrar, mas é um meio ordinário em que Cristo estabeleceu e cumpre promessas na alma e no coração do crente que participa destes sacramentos. Portanto, nós cremos que os elementos, uma vez usados pelos crentes em sua comunhão com Cristo, ele receberá do Espírito testemunho de que aquilo que é simbolizado, ele está experimentando. Nós, diferente da teologia católica, não cremos em nenhuma alteração dos elementos. Já a tradição, que chama de ordenança, pensa apenas em um símbolo memorial. Assim, há essa diferença, mas ainda continua a crença do que eu já comentei aqui no vídeo, de que esses sacramentos não produzem nem perdão, nem salvação, e eles também não são alterados em seus elementos, mas eles representam aquilo que Cristo indicou ao ordenar a prática desses sacramentos. Portanto, finalizo esse vídeo só apontando que a seita adventista tem uma ordenança a mais daquela que os protestantes bíblicos e históricos defendem. Que Deus ilumine e que Deus nos fortaleça na verdade.